Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Knop, do grupo da Regional Unifesp. Estamos aqui iniciando mais uma reunião do nosso grupo sobre anestesia regional, mas em específico, hoje o tema será o bloqueio dos nervos obturadores. É um bloqueio que pouco falado, as pessoas conhecem menos, mas é importante saber, faz parte do conteúdo da anestesia regional. Então, eu vou passar a palavra para o nosso fellow, o Dr. Pedro, ele é o fellow nosso deste ano, e está incumbido de apresentar essa aula. Boa noite, gente, tudo bem? Vou começar a compartilhar a tela aqui. Então, vamos ver. Opa, beleza. Deu certo, Cris? Tá aparecendo? Perfeito. Pode seguir. Beleza. Espera aí, rapidinho. Tá certo, então. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Pedro. Hoje eu fiquei incumbido de apresentar uma aula sobre o bloqueio dos nervos obturadores. Eu gostaria de agradecer a orientação do Dr. Paulo César. Então, vamos lá. É um prazer apresentar mais uma aula aí para o grupo de anestesia regional da Unifesp. Então, para começar, a gente vai começar a discutir o nosso nervo obturador. Não tem como a gente pular a parte da anatomia, né? Lembrando que o nervo obturador, ele é um ramo do plexo lombar, tá? Ele é proveniente das raízes ventrais de L2 e L4. Lembrando também que o nervo femoral, ele é proveniente dessas raízes também, só que o nervo femoral, ele é da raiz dorsal. Então, a gente está falando dos ramos ventrais das raízes de L2 a L4. Então, aqui a gente consegue ver o nosso nervo obturador. É interessante a gente reparar o trajeto que o nosso nervo obturador ele vai fazer na nossa anatomia. Então, a gente tem aqui ele mais clarinho, né? Mais destacado. Ele saindo das raízes de L2 e L4, ele vai descer aqui anterior ao músculo psoas, vai chegar na pelve e vai passar pelo forame obturatório, onde ele vai seguir o trajeto na região da coxa, que a gente vai discutir um pouquinho para frente no próximo slide. Então, avançando um pouquinho com a aula, é legal a gente reiterar que ele é um nervo misto, então ele tem um componente motor e um componente sensitivo. Em relação à inervação motor, ele é responsável pela adução da coxa, dos músculos adutores. A inervação sensitiva, um pouquinho mais para frente a gente vai discutir também, mas a gente vê que varia muito de pessoa para pessoa. Mas, na literatura, né, ele é colocado como responsável pela inervação da região medial da coxa, posterior do joelho e cápsula anterior do quadril. O nervo obturador ele vai descer e vai se dividir em ramos anterior e posterior. Essa divisão ela pode acontecer intrapélvica, no canal obturatório ou já na região da coxa, ele vai se dividir. Sendo essa porcentagem na população de 23% intrapélvico, 51% ali no canal obturatório, onde ele vai passar junto com a artéria obturatória, e 25% na altura da coxa. Esses músculos aqui, eles não estão aqui à toa. Então, a gente tem aqui o adutor longo, o breve, o magno, o músculo pectíneo. E então, é legal a gente já ir se familiarizando com essa musculatura, porque eles vão ser muito importantes para a nossa sonoanatomia na hora de executar o nosso bloqueio, certo? Então, aqui a gente consegue ver nessa imagem, né, o obturador descendo, ele vai passar pelo forame obturatório e vai se dividir em ramos anterior e posterior, e vai ter uma relação ali que a gente vai conversar mais para frente com esses adutores que eu mencionei agora, com essa musculatura. É legal a gente mencionar também que em 20% da população a gente pode ter a presença do nervo obturador acessório. Então, ele pode sair de L2 a L4 também, ou até do próprio nervo obturador. Ele vai fazer um caminho que vai ajudar principalmente na inervação da cápsula anterior do quadril, e ele pode voltar para o nosso nervo obturador. Isso vai acontecer em 20% dos indivíduos. Aqui a gente tem uma imagem anatômica da pelve, né? Aqui a gente tem o sacro, aqui o forame obturatório, só para a gente se localizar. A gente consegue ver o nosso nervo obturador vindo aqui no trajeto de cefálico para caudal, né? A gente tem o forame obturatório, onde ele vai passar e vai atingir a coxa através desse forame, ele passando junto com a artéria obturatória, só para a gente se localizar aqui. O que é interessante dessa imagem também, saindo um pouquinho do universo da ortopedia, né, que a gente acaba associando muitos bloqueios regionais com a ortopedia, é que aqui a bexiga urinária ela foi retirada.
mas ela vai ficar, uma imagem mais para frente a gente vai discutir sobre isso, ela vai ficar mais ou menos nessa região, muito próxima do obturador. Então, em cirurgias muito comuns aí que a gente acaba se deparando no dia a dia, como na ressecção transuretral de tumores de bexiga, quando o cirurgião ele vem cauterizar o tumor aqui para fazer a ressecção, ele pode fazer um estímulo direto no nosso nervo obturador e causar um reflexo súbito de adução no paciente, o que pode atrapalhar bastante a cirurgia, até causar perfuração de bexiga e tudo mais. Então é legal a gente entender o porquê que isso acontece, né? Como a relação é íntima entre essas estruturas. Além disso, o obturador aqui ele vai fazer uma inervação do peritônio parietal e também auxiliar na inervação do quadril, de acordo com algumas referências, né? Agora, descendo um pouquinho mais a nossa anatomia, a gente tem aqui um membro inferior direito visto de frente, tá? Que, como a gente tem aqui a referência aqui no lado esquerdo. Aqui, a gente já retirou o músculo adutor longo para a gente poder visualizar o nosso ramo anterior do nervo obturador. Então, a gente vem aqui, o nosso nervo anterior, ele está destacado, tá? A gente consegue ver o músculo pectíneo, que vai ser importante para a nossa sonoanatomia também, o músculo adutor breve. Então, o ramo anterior, ele vai passar entre o adutor longo e o adutor breve. Retirando essa camada agora, a gente retirou o adutor breve, retirou o ramo anterior. Agora a gente consegue ver o nosso ramo posterior repousando aqui sobre o adutor magno e a gente consegue já fazer o link, né, que ele vai passar entre o adutor breve e o adutor magno. O nosso ramo posterior ele vai passar ali entre os dois. Aqui a gente tem um corte transversal da coxa, né? Aqui seria lateral, aqui medial, aqui é anterior e aqui posterior, para a gente reforçar a relação dos nossos ramos com a musculatura da coxa. Então aqui é só um corte transversal para a gente entender um pouco melhor. Então aqui a gente tem o adutor longo, o adutor breve e o adutor magno, o ramo anterior e o posterior passando entre eles. Então é bem legal a gente ter essa anatomia em mente para fazer o nosso bloqueio. Aqui já é um corte anatômico, né? É uma peça anatômica, só para a gente ver um detalhe que é bem legal aqui. Então, aqui o adutor longo, o adutor breve e o adutor magno. Reparem aqui que ele tem uma trabécula que parece muito ali uma fáscia, né, entre os dois músculos, que pode acabar confundindo a gente na hora da sonoanatomia também. Então, na hora do escaneamento, a gente vai abordar essa questão, mas ele tem uma fásciazinha aqui, o adutor breve, que pode dar uma confundida ali na hora de fazer o bloqueio. Falando um pouquinho de cada ramo, né? Então, o nosso neuroobturador ele já se dividiu. Vamos falar agora do ramo anterior e do posterior. O ramo anterior ele fica responsável pela inervação da musculatura do adutor longo, do adutor breve, do grácil e do pectíneo, assim como da artéria femoral, a cápsula anterior do quadril e ele que vai ser o responsável pelo reflexo adutor nas cirurgias de bexiga, tá? Então, aquela adução súbita ali do paciente, muito provavelmente, na verdade, é por conta do estímulo desse ramo especificamente, ele que vai fazer a adução. Já o ramo posterior vai inervar o obturador externo, o adutor magno, o adutor breve e a região posterior do joelho, a cápsula posterior ali. Então, o ramo anterior vai ser responsável principalmente pela cápsula anterior do quadril e o ramo posterior da região posterior do joelho. Como a gente tinha comentado lá atrás, através dessa imagem aqui do Naissora, né, onde ela juntou alguns autores, a gente consegue ver como a inervação cutânea sensitiva dos pacientes varia muito de pessoa para pessoa. Então, a gente pode ter isso da região cutânea, né? A gente pode ter desde sensibilidade da região medial da coxa até a região póstero-medial do joelho, ou até nenhuma inervação cutânea no geral, assim. Então, 23% da população pode não ter inervação cutânea proveniente do obturador. Beleza? Então, aqui, falando um pouquinho da cápsula anterior do quadril, desculpa que deu uma travadinha aqui. Falando um pouquinho da cápsula anterior do quadril, a gente tem aqui, né, que a inervação principalmente dela é do nervo femoral e do nosso obturador acessório. Alguns artigos citam que pode ter um pouquinho do nervo obturador. Por que eu estou fazendo esse link, né? Qual o bloqueio que a gente vai discutir mais para frente vai pegar esses raminhos? Então, o PENG, por exemplo, ele é um bloqueio que vai pegar os ramos puramente sensitivos desses nervos. Então, é legal a gente saber que o obturador acessório, por exemplo, está envolvido com esse bloqueio.
Então, eu gostaria de fazer esse link na aula. Por mais que não seja o bloqueio do PEN que a gente está discutindo, a gente está discutindo sobre o nervo obturador e, no caso, o obturador acessório aqui nessa inervação. Outro link que é legal a gente fazer é com a cápsula posterior do joelho. A gente tem aqui que ela é inervada desde o nervo tibial até o nervo fibular comum. Ela tem também o ramo posterior do nosso nervo obturador. E o nosso bloqueio IPEC, que a gente vai discutir também nas próximas semanas, ele também vai pegar o ramo um raminho sensitivo ali terminal do nosso nervo obturador. Claro que não o nervo inteiro, mas já o componente terminal ali, aquele enovelamento de terminal ali da cápsula do joelho, a gente vai acabar pegando com o IPEC. É um link legal da gente fazer também, já que a gente está falando do nervo obturador. Tudo bem que eles são bloqueios diferentes, né? Agora, falando propriamente do nosso bloqueio, do obturador e do ramo anterior e posterior, ele está indicado para cirurgias de quadril, joelho, amputação transfemoral e na prevenção da resposta de adução da coxa durante as RTUs e também no alívio de espasticidade adutora do quadril. O que seria isso, né? Ela está presente, em geral, nos pacientes neuropatas com trauma raquimedular, paralisia cerebral, onde o paciente ele desenvolve uma espasticidade importante ali do quadril, que pode gerar muita dor, é difícil de fazer a higiene do paciente, ele não consegue se sentar, então piora bastante ali a qualidade de vida dele. Isso é uma coisa que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, num artigo onde eles fazem um bloqueio do fenol desse nervo. As contraindicações seriam a recusa do paciente, como qualquer técnica de anestesia regional, linfadenopatia inguinal, infecção, hematoma e coagulopatia, porque ele se trata de um bloqueio um pouquinho mais profundo, como a gente vai ver ali na imagem, na sua anatomia, então pode ficar um pouquinho difícil de comprimir, certo? Já falando um pouquinho das abordagens, né? Vamos começar pela abordagem proximal do nosso nervo obturador. Então, assim, a gente tem a abordagem proximal e a abordagem distal. Comentando aqui da abordagem proximal, como que a gente vai realizar esse bloqueio? O paciente ele vai estar em DDH, em decúbito dorsal, né? A gente vai posicionar ele muito semelhante à forma que a gente posiciona para o bloqueio do nervo femoral. Então, o paciente em DDH, uma leve rotação externa da perna. A gente vai procurar a imagem do nervo femoral, certo? Então, artéria femoral, nervo femoral. Quando a gente tiver essa imagem, a gente vai começar a correr o nosso probe para medial. Então, a gente vai começar a correr medial, mais ou menos ali seguindo a linha da cueca, e a gente vai ver o nervo pectíneo, que a gente comentou lá atrás, na imagem anatômica. Então, a gente vai ter o pectíneo. Assim que a gente encontrar o pectíneo, a gente vai fazer uma inclinação para a síntese pública, meio que entrando ali na pelve mesmo do paciente, né? Mirando ali para a síntese pública. O objetivo desse bloqueio seria a gente pegar o obturador antes dele se dividir. Então, a gente pegaria o obturador comum. O que a gente ganha com isso? A gente vai conseguir pegar o nervo na íntegra, vai utilizar menos anestésico local, né, de 5 a 10 ml, e como ele é um bloqueio um pouquinho mais cefálico, né, mais proximal ali, a gente pode conseguir uma analgesia para quadril, talvez por uma dispersão cefálica. O problema seria uma maior dificuldade para esse bloqueio, né? Porque assim, a gente tem que mirar ali bem para dentro ali do quadril e fazer um agulhamento um pouquinho mais complexo. Então, ele pode ser um pouquinho mais difícil de fazer para quem está começando, de achar a imagem, de conseguir fazer um alinhamento legal ali com a agulha. A nossa injeção, ela vai ser entre o nervo pectíneo e o adutor externo, o obturador externo, o adutor externo. Então aqui, ó, a gente tem a nossa sonoanatomia. Então aqui o pectíneo e o obturador externo. Então a gente vai fazer o bloqueio aqui nessa face aqui, tentando pegar o nosso nervo obturador. Sempre tentar observar, né, a artéria obturadora, que ela passa ali junto pelo forame, como a gente viu na imagem ali no comecinho da aula. Tá? Então a gente tem que ficar esperto ali com essa artéria. Agora, discutindo um pouquinho sobre a abordagem distal, que ela é um pouquinho mais difundida, né? Um pouquinho mais simples de ser feita, mais conhecida, né? Então, a gente vai colocar o nosso paciente na mesma posição que a gente conversou antes, posição do bloqueio do nervo femoral, paciente em EDH, leve rotação externa. Agora, a gente vai ver com o nosso probe linear. A gente tem que ter uma atenção especial para a profundidade do nosso ultrassom, para a gente conseguir visualizar esses três músculos. Não à toa, eles estavam no comecinho da aula. Então, o adutor longo, o adutor breve e o adutor magro. Assim que a gente visualizar os três músculos, né? E como que a gente vai chegar nesses três músculos? A gente vai vir também para medial, depois da imagem do femoral, vai acompanhar a linha da cueca, a gente vai encontrar o músculo pectíneo,
Assim que a gente encontrar o final do pectínio, a gente vai conseguir ver esses 3 músculos aqui para efetuar o nosso bloqueio. Então, a gente realiza aqui, pode ser um agulhamento em plano ou fora de plano. Mais para frente a gente vai ver um exemplo de agulhamento fora de plano, realizado na casa da mão. Então, aqui a gente vem, faz aqui o bloqueio de 5 a 10 ml aqui, uma dispersão de fáscia, né? Tem que ver aquela imagem de zíper, entre o músculo adutor breve e o adutor magno, para pegar o ramo posterior. Depois a gente vem aqui entre a face do adutor longo e o adutor breve, faz aqui mais uma dispersão de fáscia, né? Uma anestesia de fáscia, para pegar o ramo anterior. A sugestão do site do Nice seria de ropivacaína 0,75 para você conseguir uma duração de 8 a 10 horas, mas isso varia bastante, varia do seu objetivo na anestesia, o que você quer. Às vezes, como é um bloqueio de face, às vezes vale mais a pena você pegar um volume maior, às vezes mais diluído, né? Isso é boa salada. Então, aqui é a imagem ilustrada para a gente entender um pouquinho melhor, certo? Então, adutor longo, adutor breve e adutor magro. Aqui é o nosso ponto de injeção. E como que a gente vai testar esse bloqueio, né? A gente vai encontrar uma redução na força de adução de até 40% a 50%. A sensibilidade cutânea é difícil da gente testar, como a gente discutiu anteriormente, né? Vai variar muito de pessoa para pessoa, mas a gente vai conseguir uma redução na força de adução. Por que não 100%, né? Basicamente porque o adutor magno, até o adutor longo, eles podem ter uma coinervação ali pelo nervo femoral e o ciático, principalmente o adutor magno. Então, por mais que a gente faça um bloqueio ótimo ali do nervo obturador, ainda vai ter um componente de força proveniente dos outros nervos. Então, a gente não vai ter uma redução de adução 100%, tá? Então, é um pouquinho mais difícil da gente testar o nosso bloqueio nesse caso, né? Aqui mais uma imagem, tá? Tem um mnemônico Alabama para a gente tentar associar ali a ordem dos músculos, né? Então, Alabama, adutor longo, adutor breve e adutor magno, só para a gente tentar ir se familiarizando, né? Para tentar memorizar. Aqui é um exemplo, esse vídeo foi realizado ali na escola, né? Um escaneamento para a gente realizar o bloqueio. Então, o paciente está em DDH, a perna um pouquinho, rotação externa. A gente vai colocar o probe linear na região inguinal e vai fazer o escaneamento. Repara aqui, a gente começa a arrastar ali, seguindo a linha da cueca, vai ver o pectínio aparecendo aqui, ó, focou um pouquinho no probe. A gente vai ver o pectínio aparecendo e agora aqui os 3 músculos. É legal a gente ver, ó, aqui parece muito uma fáscia, mas é aquela trabécula que a gente viu do adutor breve, que pode confundir a gente. Por isso que é importante a gente ter um ganho maior no ultrassom, a gente conseguir ver os 3 músculos e conseguir fazer o bloqueio corretamente, certo? Então aqui seria o primeiro local de injeção, entre o adutor longo e o breve, pegando o ramo anterior. E aqui, o segundo local de injeção entre o adutor breve e o adutor magro, pegando o ramo posterior. Aqui é um vídeo do Dr. Vitor realizando o bloqueio na casa da mão. Esse aqui ficou bem legal, a dispersão ficou muito legal, né? Então, o probe colocado ali em região medial. A gente consegue ver aqui também os 3 músculos, né? E esse vai ser um bloqueio feito fora de plano. Então, aqui está entre o adutor breve e o magro, certo? Aqui pegando o ramo posterior. Começou o agulhamento fora de plano, pode ser feito fora de plano ou em plano. Isso aí vai do operador. E aí o importante é isso, a gente tem que ver a dispersão em formato de zíper, né? Para a gente garantir ali uma boa anestesia ali do nosso nervo, certo? Depois que ele fez a anestesia do ramo posterior, ele vai prosseguir para o ramo anterior. Aí a divulsão, né? Você vê que o anestésico local ele já fez uma boa divulsão das faces. Agora mirando o ramo anterior. Aí, bem legal. Essa é a imagem que a gente tem que ver, né? Esse tem que ser o nosso bloqueio, como que ele tem que ser. Vindo um pouquinho para a literatura agora, discutindo um pouquinho a analgesia de quadril, esse trabalho aqui da RAPM de 2022, ele comparou, ele pegou 60 pacientes, foi um ensaio clínico, dividiu em 2 grupos, eles fizeram anestesia geral multimodal, mais uma infiltração intraarticular do quadril. Um grupo recebeu o bloqueio do nervo obturador 20 ml a 0,2% e o outro grupo recebeu o placebo. Ele colocou um pouquinho em xeque o bloqueio do obturador para essa cirurgia, porque o objetivo primário era o consumo de opioides no pós-operatório.
e eles não encontraram, assim, diferença nem no consumo e nem nos scores de dor nas primeiras 24 horas. O que eles encontraram foi que o grupo placebo tinha maiores scores de dor na RPA. Faz um pouco de sentido, realmente, mas no fim das contas eles colocaram um pouco em xeque a anestesia do nervo obturador para esse tipo de cirurgia, puramente obturador, né? Descendo um pouquinho, né? Agora falando de prótese total de joelho, esse trabalho aqui de 2016, eles pegaram 78 pacientes e dividiram em 3 grupos. Os 3 grupos receberam raquianestesia. O que variou de cada grupo foi que um grupo recebeu bloqueio do nervo femoral na altura do trígono femoral associado ao obturador, outro grupo recebeu apenas o bloqueio femoral, mais a RAC, o outro grupo fez infiltração intraarticular, mais a RAC. O que eles quiseram comparar ali entre os 3? Quiseram ver o consumo de opioides nas primeiras 24 horas, e depois, como secundário, dor ao repouso, náusea, força muscular, e algumas outras variáveis. Eles encontraram, o que já era um pouco esperado, né, que o bloqueio do nervo femoral mais o obturador cursava com menores scores de dor e consumo de opioides, menor incidência de náuseas e vômitos. Porque realmente, você pegar o nervo obturador, você está complementando ali aquela cápsula posterior de joelho. Pelo menos um dos nervos você está contemplando, né, nesse tipo de anestesia. Agora, saindo um pouco do universo da ortopedia, esse estudo canadense aqui, eles pegaram 70 pacientes, todos tinham tumor de bexiga primário, principalmente em parede inferolateral de bexiga. E o que é legal a gente ver aqui, que essa imagem aqui que eu separei, a gente tem aqui o nosso nervo obturador e aqui a bexiga. E a gente vê que se o tumor ele estiver realmente aqui na parede inferolateral da bexiga, a gente vê como ele é próximo do nosso nervo obturador. Então é fácil entender por que uma cauterização nessa região pode fazer um estímulo direto do obturador e causar a adução da perna do paciente, mesmo ele estando com a RAC, que vai ser um estímulo direto do nervo, certo? Então, o que eles fizeram? Um grupo recebeu a RAC, puramente a RAC, o outro grupo recebeu o RAC mais o bloqueio do obturador. Eles encontraram que no grupo que só recebeu a RAC, 40% dos pacientes preservaram reflexos do adutor no intraoperatório, podendo atrapalhar ali na cirurgia, e tiveram 2 perfurações, tá? Já o bloqueio que tinha, já o grupo que tinha a RAC mais o bloqueio do obturador, 11% só teve o reflexo do adutor preservado. As ressecções foram completas em 97% dos casos e não tiveram perfurações. Então é muito importante a gente levar isso em conta, né? Porque está escrito no trabalho, né? Eles discorrem sobre nesse artigo que o cirurgião ele conseguir fazer uma ressecção plena de primeira, na primeira tentativa, ele diminui muito a reincidência do tumor, ele diminui a reincidência de cirurgia, diminui a complicação de cirurgias de bexiga. Então é legal esse conhecimento que a gente ter junto, que na cirurgia urológica às vezes cabe ali o bloqueio do obturador. Como a gente tinha comentado também dos pacientes que têm a espasticidade do adutor, né, os pacientes neuropatas com paralisia cerebral, aqui nesse estudo, eles pegaram 26 pacientes, fizeram um bloqueio do ramo anterior do obturador, tá, com ultrassom e neuroestimulador. É legal, eles falam que eles fizeram só o bloqueio do ramo anterior, porque como se tratavam de pacientes acamados, que não compactuavam, eles queriam ser o mínimo de invasivo, eles não queriam ser invasivos, assim, o mínimo que eles pudessem, eles não queriam invadir o paciente. Então, eles reconhecem, né, que o bloqueio do ramo anterior seria um bloqueio mais rápido de fazer, uma punção só, mais superficial, então geraria menos dor para o paciente. E o que eles fizeram? Fizeram um bloqueio do ramo anterior com fenol e o outro com placebo. O desfecho primário que eles queriam encontrar seria a severidade da espasticidade do adutor, e o secundário seriam o higiene, a adução do quadril e os níveis de dor. Eles encontraram que sim, o bloqueio do adutor foi bom, foi legal para esses pacientes, né? Porque eles encontraram uma grande melhora na espasticidade, eles usaram alguns scores para comparar, dentre eles a distância entre os joelhos, né, alguns scores mais específicos, né? Tiveram melhora nos scores de higiene, porém não tiveram muita significância, sem diferença estatística ali nos scores de dor. Mas é bem legal a gente ter esse conhecimento, porque a gente pode melhorar muito ali o dia a dia desses pacientes, né? Às vezes eles não conseguem sentar, têm dificuldade para limpar a região perineal, então é bem legal a gente ter esse conhecimento em mente também, quando a gente vai lidar com esses pacientes, saber que o nosso bloqueio do obturador, ele vai bem para esse tipo de situação. E aqui, agora, para fechar, eu trago aqui um relato de caso
Eu reconheço que, assim, a relevância estatística ali, o grau de evidência não é tão grande, mas é legal a gente discutir algumas coisinhas aqui desse relato de caso, que eles fizeram uma amputação transfemoral, uma paciente da cirurgia vascular, para uma amputação transfemoral, né? Fizeram só com bloqueio e sedação. Então, o caso era uma mulher de 65 anos, 50 quilos, ela cursava com febre, prostração, tosse e dispneia moderada. Isso porque ela vinha se recuperando de uma infecção pulmonar recente. Então, esse foi o primeiro ponto do artigo que eles falaram que eles quiseram evitar anestesia geral nesse caso, que a paciente ela ainda estava se recuperando de uma infecção pulmonar, tinha sido estubada recentemente, ela tinha diabetes tipo 2, tinha uma infecção em membro inferior com edema, celulite. Enfim, eles indicaram amputação transfemoral. Para ajudar, a paciente ainda tinha 63 mil plaquetas, o que contraindicava o bloqueio do neuroeixo. Então, o que eles fizeram? Eles associaram, então, o bloqueio do femoral, o bloqueio do cutâneo femoral lateral e o bloqueio do ciático transglúteo. Então, eles fizeram os bloqueios, depois a paciente lateral ou prona, fizeram o bloqueio do ciático transglúteo e voltaram à posição. Eles fizeram uma solução anestésica, então eles fizeram 15 ml de bupi a 0,5 com 15 ml de lido a 2%. Mas assim, o que é mais legal desse artigo é que eles fizeram o femoral, e eles fazem questão de citar isso, eles fizeram o femoral acima do ligamento inguinal, pensando na ideia de que esse volume ali acima do ligamento inguinal poderia pegar os ramos do obturador. E, segundo o que eles escreveram, eles realmente conseguiram, porque eles testaram a sensibilidade ali na região lateral, posterior, medial do joelho posterior e conseguiram identificar ali que tinha uma perda de sensibilidade ali cutânea. Então, eles teorizam que o caso foi bem sucedido por conta, obviamente, do bloqueio do ciático e do cutâneo femoral, mas também pelo femoral acima do ligamento inguinal, que provavelmente, no caso do artigo, pegou o nervo obturador. Então, a gente conseguiu pegar toda a perna ali para amputação transfemoral. Eles postulam, né, que é legal e no dia a dia, né, a gente pode acabar se deparando com esses pacientes. É legal a gente cogitar e considerar fortemente a realização do obturador para esse tipo de cirurgia, podendo ser ali o obturador comum ou o obturador já ramo anterior e posterior. Mas é muito importante a gente contemplar toda a região da coxa para a gente conseguir ter assim sucesso nesse tipo de procedimento. Então é legal assim, por mais que eles não tenham feito o bloqueio do obturador propriamente dito, eles levantam a importância de você abordar esse nervo para esse tipo de procedimento. Tá certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Acho que é basicamente isso. Aqui estão os nossos canais para futuras divulgações de bloqueios e novidades aí. A gente está aberto agora para discussão. Boa noite. Em Bem, primeiro lugar, queria agradecer e parabenizar. Você falou o que tinha que ser dito de uma maneira objetiva. Vou falar aqui, o pessoal tem várias pessoas aqui, né? E a galera fica quieto, né? Marcelo, excelente aula. Mas eu gostaria que as pessoas mandassem perguntas. Enquanto as pessoas estão aqui ainda com vergonha, sempre assim, né? Eu quero comentar algumas coisas. A primeira é que na hora que você mostrou ali a sua anatomia, uma coisa importante, principalmente para quem está começando, é que o mais importante desse bloqueio, é você aumentar a profundidade da tela, que é um erro, assim, né? Às vezes a pessoa é um pouco mais inexperiente, ela começa na imagem do femoral, desce com o probe para medial, seguindo a cava da cueca, né? Ou ali bem arredondadinho, né? Passando pelo pectínio, mas a grande dica é aumentar a profundidade, porque você não pode enxergar na sua tela o adutor breve mais fino que o longo. E o que acontece? Aquela trabécula que fica no meio do adutor breve, a pessoa mais inexperiente às vezes acha que é o obturador posterior, né? E na verdade só precisa aumentar a profundidade. Não tem nada demais aí. Se você aumenta a profundidade, você precisa enxergar o adutor breve, ele é mais grosso que o longo, tá? Então, só para essa primeira observação. A segunda observação que eu quero colocar
é que você colocou ali um artigo que na época que ele saiu, você falou assim, ele tá contestando aí, eu acho que um dos primeiros artigos no final da aula, né? Sobre a questão da eficácia do nervo obturador para a prótese de quadril, né? Eu acho que esse artigo, se eu não me engano, eu não tenho certeza, saiu em 2021, e ele foi um escândalo quando ele saiu. Ele saiu na capa da revista. Ele não só foi publicado dentro. Por quê? Porque até então as pessoas que faziam para uma prótese de quadril femoral, cutâneo e obturador. As pessoas. E aí eles perceberam o seguinte: eles fizeram um trabalho com uma relevância importante e que não fazia grande diferença em consumo de opioides, e sim em score de dor. Mas, ou seja, é o que eu sempre falo sobre o IPEC, né? Vários trabalhos em relação ao IPEC, já que você comentou, que falam isso. Diminui o score de dor, mas não diminui o consumo de opioides. Né? Então, eu sempre falo isso sobre o IPEC, e esse trabalho mostra exatamente isso, do bloqueio do nervo obturador para a prótese quadril. Quando esse trabalho saiu, ele foi um escândalo, ele saiu na capa da revista, eu lembro muito bem. E por que a galera hoje não sabe disso? Porque hoje está todo mundo acostumado com o PENG, mas naquela época, o PENG estava começando, 2021, né? O PENG para quadril estava lá, 2019, 2020, a galera não estava ainda tão popular como é hoje. Então, acho que essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que eu vou colocar, o relato de caso que você colocou, de 2017, ele coloca lá justificando. A gente já fez isso várias vezes lá na escola, principalmente às quintas-feiras, na época que eu era da quinta-feira, de os bloqueios, né, para amputação transfemoral em paciente crítico da vascular, né? Então, geralmente era paciente, né, aquele que o anjo da guarda trabalha muito, geralmente, né? Que o intensivista fala que ele está no melhor momento dele, que ele tem uma fração de ejeção de 19, que ele tem derrame pleural que agora tá, que ele enxugou, sempre aquela história triste, né? E aí você faz com os bloqueios e já deixa a dobutinha ali ligada, né? Porque na hora que tira a perna, a gente sabe que o paciente sente. E ali você colocou ali, é um trabalho de 2017, e ele fala o seguinte: você justificou o que está no trabalho. Eles não quiseram fazer o bloqueio de neuroeixo porque o paciente estava anticoagulado da vascular. Só que o que eles fizeram? Eles meteram um bloqueio do esquiático transglúteo. E que é é um um bloqueio. bloqueio profundo, que obedece às normas de anticoagulação de neuroeixo. Mas ela fala assim, mas será que eles erraram? Não, eles não erraram. Por quê? Porque, eu sou mais velha, então eu sei. Em 2017 não tinha norma. A norma saiu em 2020. Entendeu? Então, são várias coisas que, quando a gente vai lendo e a gente sabe o que aconteceu, você entende o trabalho, né? Apesar de que eles usaram uma dose de anestésico local, tudo bem, estou criticando o trabalho aqui, né? A gente tem que observar. Por que uma BUP a meio, né? Por que uma BUP a meio? A BUP é 0375 é uma BUP anestésica, principalmente no paciente magro da vascular, você vai fazer mais de um bloqueio. Aí ele justifica, e você justificou que estava no trabalho, ele justifica que ele fez um bloqueio do nervo femoral, suprainguinal ali, alto, e ele quer justificar o quê? Que ele fez um bloqueio do nervo femoral que escorreu para o obturador, que é a antiga que já caiu por terra, a história da face ilíaca que escorre para o obturador. Isso é uma cirilhama que a galera do Canadá não concorda com isso, e a Naisora ainda coloca no site deles, pelo menos até no início do ano, não olhei agora recentemente, que em 15% pode escorrer para o obturador. Isso aí é uma controvérsia, a gente tem que deixar isso claro, tá? Então, porque senão as pessoas vão falar, eu faço mais alto. Isso aí é uma coisa que, assim, é uma polêmica meio que já que caiu até de moda, tá bom? Logo, né? Do que contar com a sorte de talvez pegar um nervo obturador. Já faz o bloqueio do obturador de Já uma faz. vez. O negócio de você achar que vai escorrer, se você vai fazer o Vai ganhar. anestésico, É. olha, é contar muito com a sorte, né? Aí você vai segurar na alquimia. Você vai fazer sua quieta, cada um tem a sua alquimia, né? Porque achar que vai escorrer, O né? bloqueio dá para ganhar, não tem como contar com a sorte, né?
Cadê o povo? Tá quieto? Os meninos. Deixa eu ver aqui. Falei muito, como sempre. Ah, o Vitor. Boa, Então, Pedrão. vamos ver no vídeo, hein? Colocamos aí Mandei. o vídeo na hora. Eu adoro o vídeo dele. Ah, tá Esse muito vídeo. bom. Não falamos, né? O bloqueio do nervo obturador é um bloqueio muito bom para se aprender, para se aprender não, para se pegar mão de bloqueio fora de plano. Uhum. Porque Legal. você tem planos musculares na sua frente, né? Você não tem nenhuma estrutura que vai te causar o medo, não tem uma artéria importante, não tem uma estrutura neural muito importante. Então, é um bloqueio ótimo para quem está começando a testar bloqueio fora de plano. Testar não, a pegar a mão, né? Então, é uma ótima indicação. É legal que você ainda treina duas profundidades ali, né? No posterior e no anterior, né? Então, treina bem ali a geometria do negócio. Eu continuo fazendo o obturador só fora de plano. Eu nunca mais fiz em plano. O Nick Aê! as aulas. Desde que o Taqueda gravou esse seu vídeo. Legal. Exato, ele só me deixava fazer fora de plano. Hoje eu acho que eu só sei fazer fora de plano. Brincadeira. Mas é mais fácil, porque você tem que fazer duas profundidades, né? Então você já faz uma, duas, acabou ali, rapidinho. Mais Com uma fácil, eu agulhada acho. só você resolve, né? Você não tem que reposicionar a agulha. Exato. Foi 1 minuto de vídeo, né? Assim, bloqueio super rápido, que foi feito bem rapidão. Ó, o Marcelo, ele fez uma pergunta maravilhosa que a gente esqueceu de comentar. Olha só, cirurgia de reconstrução de LCA com enxerto de tendão de graço é interessante complementar com bloqueio do adutor posterior? Então, o adutor, eu acho que essa cirurgia já aconteceu isso comigo. Quando você faz o canal dos adutores, você já está pegando o bloqueio do obturador posterior. Mas eu considero que é legal fazer lá em cima também o bloqueio do obturador anterior. Por quê? Porque quando eles tracionam o músculo, isso já aconteceu comigo. O paciente está na RPA, sem dor no joelho, e fala para mim que está com cãibra na face interna da coxa. É quem Então, inerva. Sim. é. Então, quem já passou por isso, sabe o que acontece? Se você está com um paciente um pouco mais. Não é legal, entendeu? Você chega na RPA, o paciente fala que ele está com zero de dor no joelho, porque você mandou o canal dos adutores, e ele fala que ele tá ele sente uma dor em cãibra na face medial da coxa. Deixa eu uma dúvida, Cris. Se você realizar esse bloqueio obturador, por exemplo, pensando em tirar esse tipo de dor, mas será que você corre o risco de ter um atraso na deambulação do paciente? Ou se você fizer uma solução mais diluidinha ali, porque ele não vai conseguir só aduzir a perna, né? Mas acho que ele consegue deambular Mas é tranquilamente. que, olha, até assim, o que acontece é que você acaba fazendo uma dose analgésica, né? Você não vai Opa, passar de. Eu não faço nem. Eu faço roupa 0,25, 0,3, 0,5 no máximo. Mas geralmente não, né? Geralmente você acaba fazendo uma roupa 0,2, 0,25. Você já gastou no canal dos adutores, né? Você quer uma analgesia, é um bloqueio facial, né? certo. E assim, eles andam. Eu nunca tive problemas, não, viu? Mas faz tempo que eu não faço joelho, hein? O último que eu fiz foi com a Julinha. Ela tá quieta, cadê ela? Tá quieta aqui. Foi com a Júlia, um cateter que a gente quase morreu para passar numa. Posso Nossa, foi falar? difícil É, mesmo. Fala, Taqueda. não, mas não, que Juju quiser falar, pode falar. Não, não, é que foi um bloqueio dificílimo mesmo. Depois a gente ainda passou o catéter, foi fixar o catéter saiu. Ah, Uma que perna bem beleza. tranquila. Foi ótimo, eu fiz 2 vezes o mesmo bloqueio. Tô morrer. Não, o que eu queria comentar com relação à pergunta do Pedro é o seguinte: vamos entender qual é a parte motora principal do obturador.
do obturador, eu acredito que seria a adução da coxa, né? Na verdade, assim, o Exatamente. maior medo é a fraqueza de quadríceps, né? E o quadríceps é nervo femoral. Então, Então, acho que esse paciente, se você bloqueia só o obturador, o que vai acontecer com ele? Ele tem o quadríceps preservado, ele tem toda a motricidade infrapatelar preservada, controle de pé, né, controle de dorsiflexão, que é o que dá estabilidade na deambulação. Então, assim, muito provavelmente seu paciente vai sentir que a marcha dele está esquisita, ele tem uma fraqueza só de uma porção dessa marcha, mas ele não tem uma fraqueza muscular, ele não tem um grupamento muscular tão grande a ponto de fazer ele ter queda, né? Então, assim, o que você pode fazer é orientar que ele tenha um deambular mais cuidadoso, né? Mas não que impeça ele de deambular, diferente de você fazer um ciático, né? Só de fazer o ciático acabou, né? Você perdeu toda a dorsiflexão do pé, você tem todo o movimento fino aí da tua deambulação prejudicada, né? Sem falar no quadríceps. Mas eu tinha uma pergunta para você, Pedrão. Quando ele fala do obturador para parte da cirurgia urológica, né? Especificamente de RTU de bexiga, e, né, muito provavelmente são os bloqueios feitos na parte mais proximal para tentar, né, fazer esse anestésico subir. Ele chega a comentar qual é o volume mínimo ideal para poder fazer esse bloqueio e garantir que ele vai subir a ponto de chegar, né, de passar o forame e pegar toda a extensão do obturador, em que essa cirurgia não atrapalhasse? o que eles comentam nesse artigo especificamente, para começar, eles falam que eles fazem o proximal. Então, eles fazem aquela abordagem proximal do obturador comum. E acho que, se eu não me engano, eles usam estimoplex também. Agora eu não me lembro, posso estar falando alguma bobagem, mas eu não me lembro nem se eles usam ultrassom, mas eles usam estimoplex e eles citam um volume de 10 a 15 ml para pegar Tá, esse ramo ali do obturador, como se fosse a analgesia que a gente faz. tá Para certo. que passa perto da bexiga, mas eu posso dar uma olhada, uma conferida melhor. Mas eu sei que eles Não, pegam o tranquilo. proximal, eles não fazem o distal, eles fazem a abordagem proximal. Uhum. Isso Não, para beleza. entrar ali pelo forame obturatório, né, e fazer o bloqueio ali por ali e evitar a adução da coxa. Perfeito. Pessoal, deixa eu ver aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Brigar com o Pedro, contestar, Então, dar o caos. Eu tenho uma dúvida. Pedro, parabéns. Excelente sua aula. Só uma questão que, assim, como é um bloqueio um pouco mais profundo, eles chegam a falar para usar o probe curvo ou é sempre o linear? assim, nas duas abordagens eles orientam o linear mesmo. Até porque a abordagem distal, eu acho que você tem que pegar até mais estruturas, se você consegue fazer com linear. Porque, assim, claro que vai depender da coxa do paciente, né? Eu acho que se tiver uma coxa muito grande, esse paciente mais magrinho, você consegue ver mais tranquilo. Mas dá para fazer com linear, você só tem que se atentar mesmo à profundidade ali para conseguir ver os três músculos. O obturador comum, ele parece ser mais profundo, mas acho que em relação à distância de probe ao nervo, ele percorre, o feixe ele percorre menos estruturas, né? Porque ele percorre o pectínio e o adutor externo, o obturador externo. Então, acho que até menos do que a abordagem distal, né? É menos profundidade do que a distal. Entendi. Obrigada. Parabéns. Julinha, se você pegar um paciente que você precisar pegar um probe curvo para fazer o obturador, muito provavelmente você irá desistir de fazer esse bloqueio. Já aconteceu comigo e eu desisti. Você tem que estar muito inspirada, entendeu? Então, é porque a gente tem muito paciente obeso, né? Então, uma coisa que eu sempre fico me perguntando, falo, gente, será que o probe reto vai dar conta? Às vezes, O problema é se você Então, já desistiu da hack, já desistiu aí, vai desistir outro. é, É assim, né? gente, realista, né? Uma vez eu lembro que eu não lembro
era um fellow que estava comigo, a gente começou a sofrer, 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 e assim, uma profundidade absurda. Eu falei, ah, não, entendeu? A gente desistiu. Mas acho que foi uma vez só. É que geralmente acaba você fazendo. Você está fazendo o obturador. Às vezes que eu estava fazendo o obturador era para amputação transfemoral, né? Eu precisava conseguir. E os pacientes da vascular, eles são um combo de comorbidades, mas eles têm uma coisa a favor deles. Eles, Magros. eles, eles são comprimidos, eles são magros. E às vezes até ruim por causa da nossa dose tóxica do anestésico local, mas eles são magros, entendeu? Beleza, galera. Aí qualquer coisa vocês mandem mensagem para o Dr. Pedro, entendeu? Eu já postei ele no Instagram, marquei o Insta para ele, e aí vocês mandam mensagem para ele. Tá. Tá bom, pessoal? Obrigada, Pedro. Obrigada a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Parabéns, Pedro. Tchau, tchau.